Olá, boa noite a todos, daqui Nuno Andrade para mais um vídeo. Tu és uma pessoa que tens algum tipo de problema intestinal, intestino impermeável, gases, ou até mesmo refluxo do estômago, qualquer tipo de inflamação no intestino, fica atento até ao final do vídeo, pois eu hoje vou falar das 6 comidas melhores para curar o intestino. Boa noite, Maria Costa. Olá, olá, olá. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Espero que tenham tido uma quinta-feira ótima, fantástica e maravilhosa. Hoje teve um dia ótimo, de sol, calor, verão. Bom para quem está de férias. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos. Obrigado pelos corações. Se alguém achar que o tema pode ter interesse para mais alguém, é só clicar no botão partilhar. Partilhem a bênção da informação, a bênção da saúde. Olá, Mira, beijinhos, parabéns. Nem no dia do teu aniversário te fartas de mim. Beijinhos, parabéns, parabéns, parabéns. Faças muitos. Olá, olá, olá. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Muitas pessoas têm problemas do intestino. Eu aqui há uns tempos, há uns anos atrás, comecei a ter graves problemas do intestino. Fui ao médico fazer exames, que disse que eu não tinha nada. Perguntei à médica o que é que eu poderia estar a comer que me tivesse a fazer mal. Ela disse-me que tinha que ser eu a descobrir. E foi isso que eu fui fazer. Passei 5 meses e meio a estudar de onde é que poderia vir os meus problemas, o que é que eu poderia fazer da natureza para melhorar. E tudo o que eu vou falar aqui hoje foi tudo o que eu fiz. Comecei por umas, fui acrescentando outras e eu consegui melhorar. E não faço ideia que problema é que eu tinha. Eu tinha gases, às vezes sangrava, parecia que nunca tinha a digestão feita. Na realidade, eu sei que era uma inflamação, não faço ideia a gravidade do problema, o que interessa é que eu agora vivo normal. Isso é que é o mais importante e não foi preciso tomar nenhum dos remédios, dos 3 remédios que a médica me receitou. A vida é feita de opções e eu optei por não seguir o conselho dela, foi a melhor coisa que eu fiz. Olá, Ali Pinto, Maria Pereira, Fernanda Alves, beijinhos, beijinhos, Dina Lourenço, Rosário Araújo, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Então, se tu és uma pessoa que tens problemas no intestino, gases, refluxo no estômago, ou qualquer tipo de doença relacionada com o intestino, inflamação, aliás, a maior parte das doenças, o problema está no sistema digestivo. Por exemplo, a depressão. As pessoas acham que a depressão é um problema mental, mas está diretamente relacionado com o intestino, com aquilo que a gente anda lá a pôr, tá? Eu também já vou no final falar do que é que nós devemos evitar, já falei destes temas várias vezes, e o primeiro alimento que eu vou falar é daqueles alimentos que faz bem a tudo. Sempre que me ouvirem falar de alguma coisa para a saúde, este alimento está lá, é um hábito que os nossos antepassados tinham, que nós perdemos, e chama-se caldo de ossos, ou sopa de ossos. Não é nada mais, nada menos que nós pormos ossos de animais numa panela. Pode ser espinhas também, de peixe. Pode ser partes que tenham tendões, como as patas de galinha, mão de vaca ou pé de boi, como se diz no Brasil, é a mesma coisa. Esse tipo de ossos e ligamentos dentro de uma panela, lume baixinho, várias horas, podemos pôr outras coisas para dar gosto, e isso, o calor, lentamente, vai libertando dos ligamentos, dos ossos, uma série de substâncias, minerais, essencialmente, e muito colagênio. E aminoácidos, mas aminoácidos que já vão, que o nosso sistema digestivo não tem que fazer esforço nenhum para fazer a digestão. Tá? Se nós comermos um bocado de carne, o nosso estômago tem que fazer a digestão da carne para separar os aminoácidos para depois a nossa corrente sanguínea absorver, o nosso intestino absorver para dentro da corrente sanguínea.
É assim o processo. No caso do caldo de ossos, isto não acontece. Já estão lá os aminoácidos puros, separados da proteína, e o corpo absorve com muito mais facilidade. E porquê é que isto é um dos melhores alimentos que nós devemos usar? Porque a maior parte de nós tem o intestino destruído e nem faz ideia. Toda a parede do intestino é colagênio, que é uma das substâncias que nós estamos a consumir ao bebermos, ao misturarmos caldo de ossos com outra coisa qualquer. Tá? É muito colagênio, muitos minerais, uma forma barata. Os nossos avós ou bisavós faziam isto. Alguns de vocês já me ouviram falar disto e disseram que o vosso avô, ou a vossa avó, ou bisavó fazia isto. Isto era um hábito que havia em quase todo o mundo que se perdeu. É barato e é altamente saudável para tudo, para os ossos, em especial faz bem ao intestino, melhora os processos de gestão, de absorção do corpo e ajuda a reparar o que está estragado no intestino. Tá? Caldo de ossos, alimento número 1. Se tiveres que escolher um destes 6, escolhe o caldo de ossos, porque é o melhor deles todos. Tá? Eu quando fiz as minhas investigações, ouvi falar um médico sobre isto, depois ouvi falar outro, quando comecei à procura de mais informação sobre este assunto, e realmente é verdade. É das melhores coisas que nós podemos fazer para reparar o intestino, para a nossa saúde. E é barato, tá? Não tem nada de especial. Podemos comer carne e guardar os ossos e depois pôr tudo para uma panela e fazer o caldinho. Tá? E é ótimo. Para quem nunca provou, é ótimo. Podemos beber, podemos utilizar para fazer arroz, para fazer qualquer coisa. É um molho, sei lá. Tanta coisa que nós podemos fazer com o caldo. Eu costumo beber e fazer arroz, por exemplo. Tá? Caldo de ossos. Número 2. Comida número 2. Comidas que tenham bactérias probióticas ou probióticos. Quais são as melhores? Os vegetais fermentados. O que é que são vegetais fermentados? Os pickles, por exemplo, que é uma coisa que eu nunca gostei, mas porque quando comecei a estudar isto, percebi que era interessante, eu comecei a arranjar maneiras de tentar ingerir isto. Nunca gostei muito de vinagre, e os pickles fermentam em vinagre, com outras especiarias. Isto devemos ser nós a fazer, com um vinagre bom, biológico, preferência de vinagre de cidra, porque aqueles que se compram no supermercado vêm com coisas que não deve, como por exemplo um conservante chamado sulfitos. Tá? Mas de todos os alimentos probióticos, são os vegetais fermentados, será um dos melhores, mas pode ser outras coisas. Iogurte de coco, se forem vocês a fazê-lo. Leite de coco já vem fermentado, puro. Não é leite de coco light, nem leite de coco cheio de conservantes. É um leite de coco biológico, puro. Dá-nos bactérias que nós precisamos para a nossa microbiota intestinal, que nós temos a viver no nosso intestino, e que a maioria de nós tem isto tudo desequilibrado. Basta ter tomado um antibiótico na vida, uma vez, para ter uma disbiose, é o nome que se dá, mais bactérias de umas e menos de outras, e isto depois dificulta a saúde toda, que é onde começa a nossa saúde, é no intestino. Se nós ingerirmos este tipo de alimentos, estamos a ajudar a proteger e a criar enzimas que vão ajudar a fazer a absorção e a digestão dos alimentos mais corretamente. Tá? Alimento número 2, probióticos. Se tiverem a gostar, coloquem os corações. Vou só voltar um bocadinho atrás. Boa noite a quem chegou, é muita gente. Vou só ler os comentários. Ora... Boa noite, Rosário Araújo, não sei se já tinha dito. Olá, Elis, beijinhos. Carla Duarte, beijinhos. Carla Pinto, beijinhos. Gila Galdense, beijinhos. Minel, beijinhos. Mira Sousa, já tive problemas de intestino, cabeça e estômago. Era tudo ansiedade. Mas a ansiedade, o problema é do intestino, também. Há uma ligação direta do intestino para o cérebro e vice-versa. Há uma ligação direta. Na comunidade científica o intestino chama-se o segundo cérebro. Tá? Aquilo que a gente come influencia a maneira como a gente se sente. Tá? Muitas pessoas sentem-se ansiosas e não sabem porquê. Mas parte do problema é aquilo que as pessoas andam a comer. Tá? Uma das coisas piores é o açúcar. Mas não só. Há muitos outros alimentos que nós comemos que não devíamos comer.
que nunca ninguém nos ensinou, e eu também tive que descobrir por mim. Olá Margarida, beijinhos. Marta Maruz, acabei de explicar, lamento discordar, não é só uma doença mental, há uma ligação direta ao intestino, tem que se tratar o intestino também, tem que se tratar a parte física, porque se não só tratar a parte mental também não se vai lá. Tem que ser as duas coisas. Primeiro tratar o corpo físico e depois o corpo mental também. Tá? Se nós tratarmos o físico primeiro, o mental depois é mais fácil, porque o intestino, se estiver a funcionar melhor, se a pessoa se sentir melhor, é mais fácil depois trabalhar a parte mental. Está bem, Marta? É a minha opinião e a minha experiência é essa. Eu já sei que é a tua área, mas tudo bem. Carla Duarte. Albina, beijinhos. Carla Duarte, uma panela de lume, uma panela de ferro, 3 anos, pickles. Essa apanhou-te? Os pickles saíram atrás de ti e apanharam-te? Olá Silvana, beijinhos. Francisco Pereira, sim, também o kefir, o kombucha, é tudo bebidas com... são alimentos que têm bactérias probióticas, sim. Segundo o naturopata que eu estive a ver hoje, ele falou dos melhores, tá? Ele falou dos vegetais, ele até falou de um que eu nunca vi cá em Portugal, que se chama sauerkraut. Eu nem sei pronunciar bem. Sauerkraut, acho que é assim que se lê, que é uma espécie de vegetais fermentados. Não sei se há cá em Portugal à venda, eu nunca vi. Eu normalmente, quando nunca vi, não falo. Mas ele diz que esses são os melhores. Obrigado também pela participação. Olá Maria Fernanda Ventura, Ana Ferreira, Maria Pereira. Maria Pereira, desse mal já sofrerá muito. Muita gente sofre e nem faz ideia. Então nós andamos a comer carnes com antibióticos. Basta usar uma vez antibióticos para nós destruirmos a microbiota intestinal, para ficar desregulado. As pessoas comem carne com antibióticos. Portanto, não é de admirar que haja tanta gente com problemas de saúde, porque a maior parte da nossa saúde começa no intestino, portanto, o sistema imunitário, a maior parte está no intestino. Portanto, olá Susana. Alimento número 3. Óleo de coco. O óleo de coco é a única gordura que deve ser usada para cozinhar. Já me ouviram dizer isso várias vezes. Este é o médico que eu estive a ver, é um dos que defende isso também. Eu acredito plenamente. Quando ouvi, decidi experimentar. Gostei. É ótimo, aliás. Comecei a usar em várias coisas, até na pele. E porque é que o óleo de coco é tão bom? Tem muitas gorduras chamadas de cadeia média, tá? Tem muitos benefícios para o corpo, mas tem propriedades antimicróbios, tá? E nós temos, nós temos a microbiota, onde existem micróbios, bactérias, nós temos isso desequilibrado. E o óleo de coco também vai ajudar a regular um pouco esses excessos que normalmente existem de umas bactérias em relação às outras, tá? Isto tem que haver um equilíbrio em relação às bactérias também. Óleo de coco é um alimento ótimo, é a única gordura que se deve usar para cozinhar, a não ser que a gente tenha banhas de animais saudáveis, aí também podemos usar, como os nossos antepassados faziam também, banha de porco, né? A minha avó cozinhava com banha de porco, só que na altura o porco era alimentado de maneira diferente, não é como hoje. Óleo de coco consegue-se achar biológico, virgem, extra virgem, prensado a frio, são estas características que tem que ter, e é um ótimo alimento, ajuda a saciar, ajuda a perder peso, tem montes de benefícios, dá para pôr na pele, dá para pôr no cabelo, dá para pôr nas partes íntimas, dá para pôr em todo lado. É ótimo, dá para fazer cremes para o corpo, dá para fazer desodorizante, dá para fazer uma série de coisas com óleo de coco, tá? Neste caso, ingerir óleo de coco ajuda também na parte da microbiota intestinal. Número 4. Ervas e especiarias. Se nós formos para um país asiático, eles comem todos os dias bastantes ervas e especiarias, como por exemplo na China, na Índia, no Japão. Nestes países, eles comem ervas e especiarias muito mais do que nós aqui no Ocidente. Tá? A melhor de todas para os problemas do intestino, a melhor de todas, segundo este naturopata, e não é o único, eu já ouvi outros a dizer o mesmo, a melhor de todas, nós conseguimos arranjar cá em Portugal, biológico, chama-se gengibre. Gengibre é uma erva, uma especiaria
quente. Nós podemos beber água com gengibre, fazer chá de gengibre, podemos pôr gengibre na comida, podemos pôr gengibre onde a gente quiser. É ótimo, é uma das melhores. E logo a seguir vem a hortelã-pimenta, que é uma coisa que nós também conseguimos até plantar num vaso aqui no quintal, como eu tenho. Tá? Hortelã-pimenta tem umas propriedades calmantes para o sistema digestivo, é ótimo também. São as duas que ele fala mais. E a terceira, que foi uma das primeiras que eu experimentei quando estava com problemas, que já falei dela várias vezes também, que é o cardo mariano. Tá? Eu tenho sempre cardo mariano em casa, porque a primeira vez que eu experimentei ajudou-me a acalmar o meu sistema digestivo. Tá? Tem uma série de propriedades benéficas para a saúde, tem muitas fibras, que ajuda também em todos os processos intestinais. E ainda há uma também que é também muito conhecida em Portugal, dá para fazer chá, por exemplo, que é o funcho. Tá? Já deves ter ouvido falar de funcho. São ervas. Tudo isto nós conseguimos arranjar facilmente cá em Portugal. E segundo ele, são as melhores ervas e especiarias para este tipo de problemas relacionados com o intestino. Se tiverem a gostar, coloquem nos corações, se acharem interessante, cliquem no botão partilhar. Há muita gente a sofrer destes problemas e muita gente que sofre nem sequer faz ideia que o problema vem do intestino. Carla Duarte, caldo de carne. Olá, Josélia. Deixa-me voltar atrás. Maria Pereira, não percebi a pergunta. Frutos secos ajudam em quê? Não falei de frutos secos. Se o problema for grave, nem se deve comer muitos frutos secos. Se o problema for muito grave, por exemplo, o intestino impermeável, em que a pessoa, qualquer coisa que come, tem uma diarreia, está sempre inflamada, pode fazer mal até, tá? Há uma série de coisas que faz mal quando a coisa está muito avançada. A Fernanda Ferreira, Minela, é o que nós comemos, é que é responsável. Caldo de carne, uma panela de ferro de 3 pernas. Carla, a panela não precisa ter 3 pernas, nem 4, nem 5, pode não ter perna nenhuma. Tá? Interessa é ser lume baixinho. Comeste muitas vezes quando eras criança e era feito uma panela dessas? Tudo bem. Começaste a ter problemas nos intestinos há 2 anos? Não, já começaste há mais tempo, só há 2 anos é que deste por ela. Andavas a comer coisas que não devias e ainda comes. Liliana Claro, olá. Muito bem. A Liliana usa óleo de coco na pele, como eu. Usa na cozinha, como eu. E usa nas massagens que faz. Eu como não faço massagens, não uso. Mas já não faço massagens há algum tempo. Fazer não, levar. Mas quando fui fazer, em vez de a massagista pôr lá uma coisa qualquer, um óleo qualquer que ela tinha, eu disse que não queria. E eu levei um boião de óleo de coco para ela e uns óleos essenciais para ela me fazer as massagens. Tá? Porque alguns dos óleos que os massagistas usam têm químicos que não são bons. E a pele absorve, tá? Óleo de coco é natureza, a pele absorve, mas vai fazer bem, tá? É ótimo, dá para fazer massagens também. Obrigado, Liliana. Beijinho, Fernanda Ferreira. Marta Marujo, eu percebi o comentário, tá? Mas tu continuas a referir que a depressão é uma doença mental. Não está errado. A depressão é uma doença mental também, mas é uma doença física que tem a ver com deficiência de nutrientes e excesso de químicos. Também. São as duas coisas. Não é só nem uma nem outra. Está bem? É a minha opinião, a minha experiência. A depressão não é uma doença mental também, mas é uma doença física. E quando a gente trata primeiro o físico, depois vocês que trabalham na área de ajudar as pessoas com doenças mentais, é muito mais fácil. Muito mais fácil, porque a pessoa sente-se bem fisicamente e mentalmente também começa a sentir-se melhor. É só depois trabalhar aquela parte psicológica, que é a forma como a pessoa está a pensar, não é? O foco que a pessoa tem, o hábito de pensamentos negativos, o hábito de viver no passado, o hábito de viver no futuro, tá? São esse tipo de coisas que provocam a depressão, eu sei por experiência própria também, tá? Eu percebi, Martinha, eu percebi, mas a depressão não é só uma doença mental. É uma doença mental e uma doença física. É as duas coisas. Está bem? Nunca é só uma. Nunca. É sempre as duas.
Está bem? Pronto, eu como estou mais dentro da área do físico, eu sei que é assim. Marta, se tu tiveres alguma pessoa que precisa da tua ajuda, se tu passares a pessoa por mim primeiro e eu tratar da parte física dela, quando tu vais trabalhar com ela, a parte mental, tu vais ver que é muito mais fácil. Porque a pessoa sente-se bem, passou a sentir-se bem, tá? É mais fácil. Mas é as duas coisas que têm que ser trabalhadas, o físico e o mental, sempre. É sempre as duas coisas, nunca é só mental, está bem? Óleo de coco, uma máscara facial para mim e para a minha filha. Maravilha, hidratação fantástica. Ah, pois é. Muito bom. Hortelã-pimenta, tens no quintal? Come. Muito bom. Maria Pereira, as nozes, por exemplo, acha que ajuda a funcionar melhor os intestinos? Sim. Isso é funcionar melhor. Agora, nós estamos a falar de intestino impermeável, por exemplo. E as nozes é um alimento cru que obriga a uma digestão maior e pode não ser bom, tá? Mas já lá vamos. Número 5. Carne selvagem. O que é carne selvagem? Animais de caça. Animais que não comeram rações, nem levaram antibióticos. Esse tipo de animais. Ou, por exemplo, o salmão selvagem. Salmão capturado no mar. Excelente alimento. Todos nós devemos comer por uma série de benefícios e também beneficia bastante o intestino. Tá? Não só faz bem a tudo, tem muito ômega 3, etc. Gorduras das boas, antioxidantes, que ajudam na nossa saúde no geral. É este tipo de carne selvagem, salmão, que é carne do mar, e carne de caça, é o melhor hoje em dia, porque a outra, feita no matador, está cheia de coisas que nos vão fazer mal. Antibióticos, hormonas, etc. Tá? Carne selvagem, como por exemplo salmão selvagem. Número 6. Frutas. As frutas, para quem tem um problema deste género, não deve abusar das frutas, tá? Estamos a falar de 2 porções por dia. E quais são as melhores frutas, segundo o Dr. John X, que eu estive a ver? Uma delas eu sabia perfeitamente, já uso há bastante tempo, que são os mirtilos, ou como se diz no Brasil, arandos, mas não é aqueles secos que levam óleo de girassol e açúcar, é metade de açúcar, que são muito mais saborosos, sem dúvida. Não é esses, é a própria fruta, aquela bagazinha escura, tá? Mirtilhos. Os mirtilhos têm uma substância que toda a gente já ouviu dizer que o vinho tinto, um copo de vinho tinto à refeição, faz bem ao coração. Isso é verdade. Tem a ver com uma substância que existe nas grainhas das uvas, que ao serem espalmadas para fazer o vinho, fica no vinho, que se chama resveratrol. Existem muitos estudos científicos sobre esta substância, super antioxidante, ajuda a rejuvenescer, ajuda as células cancerígenas a ficarem boas, ajuda numa série de coisas. Ajuda-nos a parecer mais novos, temos mais saúde. É ótimo, existe nas grainhas das uvas e nos mirtilhos também. Nos mirtilhos também existe esta substância resveratrol. É ótimo, eu uso um suplemento que tem esta substância também, da natureza, tá? Não uso suplementos separados, só uso da natureza. Mas também há uma fruta, curiosamente, que eu por acaso não sabia, que são as peras. Tá? Também é uma fruta que nós temos cá em Portugal. Provavelmente tu tens aí um quintal com uma pereira e podes lá ir buscar umas peras, arrancá-las e comê-las sem ser preciso lavar nem nada, desde que não ponhas pesticidas. Peras, tá? Mirtilos e peras são as duas frutas que este naturopata falou, que são as melhores. Eu mirtilos como muitas vezes, já comi hoje. Biológicos sempre, tá? Pronto, e estas são as 6 comidas. Eu vou falar aqui de mais uma extra, em vez de 6 vão passar a ser 7, que são os vegetais. Eu aqui quero falar uma coisa. A maior parte dos legumes nós devíamos comer crus. Porquê? Porque ao cozinhar nós vamos destruir alguns dos nutrientes. Mas quem tem, por exemplo, o intestino impermeável, uma irritação fácil do intestino, deve cozinhar
os vegetais, tá? Quais são os melhores? Cozidos. Tem que ser cozidos ou salteados ou cozidos a vapor, tá? Não convém comer crus porque vai obrigar um esforço do corpo que numa fase inicial, quando se está a tentar curar o intestino, não deve ser feito. Quais são eles? A abóbora, asparagos, brócolos, couve-flor e espinafres. Mas tem que ser cozinhado, está bem? Há aqui alguns que eu consigo comer crus, mas convém ser cozinhados enquanto o problema não está resolvido, tá? Porque há pessoas que têm mesmo problemas muito graves, que parece que comem qualquer coisa e fica sempre o intestino desregulado. E então tem a ver com o intestino não está inflamado, não está impermeável e às vezes qualquer coisinha deste género, até um legume, um vegetal, pode provocar uma diarreia, por exemplo. Tá? Portanto, quem tem estes problemas deve cozinhar este tipo, são os melhores, estes que eu falei, a abóbora, o asparagos, o brócolis, couve-flor e espinafres, pode e deve, mas cozinhados, tá? Que é para não ir fazer mal. Quais são os alimentos que se deve evitar para quem tem este problema? Eles são sempre os mesmos, praticamente, né? Mas neste caso, quem tem problemas graves no intestino não deve ingerir comida crua, nem uma folha de alface. Se o problema for muito grave, até a folha de alface pode provocar irritação, tá? A alface normalmente nós comemos cru, não é? Pronto. Tudo que são alimentos com leite animal, ninguém deve ingerir hoje em dia, mas quem tem este problema, muito menos. Glúten, hoje em dia ninguém deve ingerir, mas quem tem este problema, muito menos. Aliás, foi o glúten que provocou a maior parte destes problemas. Açúcar, o açúcar, existem algumas bactérias que se alimentam do açúcar. Uma delas chama-se Cândida, que depois provoca candidíase. Vocês já devem ter ouvido falar. O açúcar não é alimento que se deve ingerir quando se tem um problema deste género. Aliás, todos nós devemos reduzir os açúcares, não é? Mas quando se tem um problema deste género, nós temos mesmo que parar de pôr açúcares adicionados nas coisas e as gorduras hidrogenadas. Gorduras hidrogenadas são óleos que vão ao lume, são os gelados que se vendem por aí. Se vocês lerem os rótulos, está lá a dizer hidrogenado ou parcialmente hidrogenado. É um método que a indústria alimentar usa para que as coisas não se estraguem em 3 dias, para durarem 3 anos. Estou a exagerar, mas é para durarem muitos meses na prateleira do supermercado, sem se estragarem, para eles não terem prejuízo. As gorduras hidrogenadas asfixiam as nossas células, impedem as células de receber nutrientes e oxigênio, entopem-nos o nosso sistema cardiovascular. Tá? É isto que faz. Ninguém deve, mas muito menos quem tem estes problemas de intestino. Tá? E estas são foram 7 em vez de 6. As melhores comidas, para se tu tens um problema intestinal, estas são as melhores comidas. Caldo de ossos, vou repetir, caldo de ossos, comidas com probióticos, como vegetais fermentados, kombucha, kefir, etc. Óleo de coco, ervas e especiarias, como gengibre, hortelã-pimenta, carne mariana e funcho, carnes selvagens, animais de caça ou salmão selvagem, por exemplo, frutas apenas 2 vezes ao dia, mirtilos e peras são os melhores, e os vegetais devem ser cozidos, e os melhores para quem tem estes problemas é a abóbora, os asparagos, os brócolos, a couve-flor e os espinafres. Tá? Eu já vou aqui oferecer uma coisa extra no final. Vou só ver se há aqui mais algum. Martinha, temos que fazer uma parceria. Pois, podemos fazer. Podemos fazer. Vais ver que é muito mais fácil, sempre. Facilita-te o teu trabalho. Margarida come muita carne selvagem, ótimo. Eu, por acaso, não. Javali. Está aí uma coisa que eu acho que nunca experimentei. Javali. Tenho que experimentar um dia destes. Fátima Leão. A semente de linhaça é boa para o intestino? Sim, é. Tem muitas fibras. Mas se o problema for muito grave, as sementes de linhaça pode provocar gases, pode provocar diarreia numa pessoa que tem o intestino muito destruído, que é o tema de hoje. Está bem, Fátima? Mas uma pessoa normal, sim,
eu também como sementes de linhaça com moderação, tá? Porque eu misturo, e as sementes de linhaça também se comem cruas, né? Tá, Fátima? Depende sempre da gravidade do problema. Se o problema for muito grave, é melhor primeiro reparar a parede do intestino e depois, pouco a pouco, ir adicionando alguns alimentos crus, como sementes. Tá? Pode ser, não há problema nenhum, mas as sementes de linhaça também se podem cozinhar. Podem-se cozer, por exemplo, com água, ferver com água, tá? Tipo fazer um chazinho. As sementes de linhaça até devem ser sempre trituradas antes de ingerir, que é para o corpo conseguir absorver mais. Tem muita fibra, mas quem tem um intestino impermeável, Fátima, muita fibra pode fazer mal também, tá? Fibra desse tipo de fibra que obriga o corpo a fazer algum tipo de esforço para fazer a digestão. E então depende sempre. Uma pessoa normal é saudável, semente de linhaça biológica é saudável, mas numa pessoa que tem um intestino muito destruído pode não ser inicialmente, está bem? Fica só a recomendação. Marisa Ferreira, olá, boa noite. Sofre tanto e toma chás naturais que me ajudam que de outra forma. Eu não consigo perceber, Marisa. Só percebi que sofre e que toma chás naturais e que ajudam, mas não percebi o que é que quer dizer com isso. Boa noite, Bet Pop. Ok. Albina é só ir ao quintal apanhar e comer, que maravilha. Beijinhos. Olá, Nanda. Ok, pronto. E foram as informações para hoje. Agora, se tu és uma pessoa que realmente tens problemas sérios no intestino, intestino impermeável, muitos gases, alguma coisa que tu realmente notas que o intestino não está bom, não está a funcionar bem, tu não percebes porquê, provavelmente tens o intestino impermeável, que é uma coisa, eu fiz um exame e me disseram que não tinha nada, é o que eu calculo que eu tinha, porque não era normal eu ter o que tinha, mas eu tenho aqui uma receita que vou oferecer em privado a quem me a pedir, uma receita com vários alimentos, é tipo uma sopa com vários alimentos que é muito bom para quem tem problemas muito graves relacionados com o intestino, tá? Que vai ajudar a reparar e de uma forma saudável. É uma receita, é simples, mas se tu és uma pessoa que sofres disso, vais mandar uma mensagem em privado e eu terei todo o gosto em partilhar contigo esta receita. E muito obrigado a todos por estarem presentes, pela vossa participação, pelos comentários, pelos corações. Um especial obrigado a quem clica, ou clicou hoje pelo menos, no botão partilhar, porque vocês que clicam no botão partilhar já ajudaram a salvar vidas, podem ter a certeza, e eu tenho a certeza, já me disseram, tá? Mas há pessoas que chegaram até mim porque algum de vocês partilhou um dos meus vídeos, e isso fez diferença na vida dessa pessoa. Portanto, obrigado a vocês, muito obrigado especial, porque vocês também estão a ajudar a transformar este mundo um bocadinho melhor, né? Pormos este mundo um bocadinho mais saudável, que é isso que é o meu objetivo, é educar as pessoas daquilo que eu aprendi, daquilo que eu vou aprendendo. Eu acredito que a natureza tem tudo. E nós, se tivermos um bocadinho mais de informação e pusermos em prática algumas das coisas, nós sentimos que a nossa saúde melhora. Nós sentimos. Quem põe as coisas em prática que eu vou ensinando, que é muita gente, né? Já me disse que realmente é fantástico, consegue-se curar problemas de estômago, de intestinos, só com alimentos. Só com alimentos. É só deixar de comer o que nos está a fazer mal e comer o que nos vai ajudar a curar o problema com alimentos. Tá? A natureza tem isso, nós é que fomos educados de uma outra maneira. Tá? Beijinhos e abraços. Eu volto amanhã, sexta-feira, às 21h30. Amanhã é aquele dia que vocês vão poder fazer as perguntas que quiserem, sobre o tema que quiserem, comidas, doenças, seja o que for, são vocês que fazem as perguntas e eu dou as respostas que souber. Podem perguntar à vontade, vai ser um bocadinho só mesmo para perguntas e respostas, não vai haver nenhum tema específico. E bem-aja a todos, muito grato a todos por estarem presentes. Eu volto amanhã às 21h30. Beijinhos e abraços e até amanhã. Tchau, tchau.